Primeiramente, libertem Rafael Braga. Primeiramente, libertem Rafael Braga. E aí eu quero começar, e aí eu quero já dizer de antemão que eu não falo muito, mas também não falo pouco, e é muito pouco tempo, na verdade, para a gente debater questões que são estruturais nesse país, que a sua origem nos remete a um genocídio cultural de corpos e mais corpos, daqueles que aqui eram povos originários e daqueles que foram assim tirados de África. Deste país, que se a gente for contar, foram mais de 300 anos de escravidão. Quantas ditaduras nós já tivemos? E quanto é mesmo a idade dessa tal democracia burguesa branca que existe hoje? Debater o amanhã, sem fazer um raio-x, sem entender a nossa história e quem somos, nos possibilitará apenas continuar nos mesmos erros. Por que eu digo isso? Porque ainda sobre um governo dito de esquerda ou não, em 2013, Rafael Braga foi preso por portar pinho-sol. Trágico, né? Se não fosse, na verdade, o que os povos originários, né, o que os povos afros passaram aí e passam durante toda a história desse país que chamam de Brasil, mas que aqueles e aquelas que de fato construíram nunca se identificaram com essa nação. E eu começo dizendo isso, fazendo essa reflexão, gente, porque hoje a gente vive aí um processo de deslegitimação do que é política, do que é ser político. Hoje, a gente passa por uma crise política e econômica que não foi causada por nenhum de nós aqui e que muitas vezes afeta a credibilidade de alguns que minimamente tentam aí colocar os seus dias, né, para uma sociedade mais equível. E aí, antes de falar do que a gente realmente pode fazer para transformar a sociedade que a gente vive, eu quero lembrar algumas coisas. A esquerda, seja ela qualquer que seja, não dialogou com as negras, com os negros, com os periféricos. Por que eu digo isso? Quantos aqui, de fato, moram e vivem nas periferias das grandes cidades? Quantos negros e negras se fazem presente aqui, ainda nessa plenária? Muito pouco. Muito pouco. Entender que, independente de qual tendência façamos parte, de qual grupo façamos parte, precisamos entender que hoje a participação social diminui a cada tempo. E como que, de fato, faremos aí uma ruptura ao que está dado se somos cada vez menos? Se somos cada vez menos. E se ainda assim não colocamos nas nossas fileiras aqueles e aquelas que são vítimas todos os dias desse estado policialesco que a gente vive hoje. Essa reflexão não serve só para o PT, que errou e nos colocou no limbo que hoje estamos. Essa reflexão serve para todos que se dizem de esquerda ou que minimamente estão aí para romper com a lógica que está dada. E é nesse sentido, e é nessa caminhada, após de entendermos qual que é o nosso papel, qual que é a nossa função social na construção de uma nova estética política, onde todos esses que são excluídos ou que foram excluídos, que continuam sendo excluídos desse processo de entendimento, de emancipação, de sensibilização política, se coloque lado ao lado daqueles que já se colocaram, para que de fato aí tenhamos força. Hoje, a mídia, mais necessariamente a Globo, é um partido, né? E aí de fachada está fazendo o tal do Partido Novo, que na quebrada tem iludido mentes e corações com uma visão de mundo que a gente já sabe qual que é: meritocracia, individualismo. E nós, o que nós estamos fazendo nas quebradas? O que nós estamos fazendo? Lógico
estamos lá no mandato da Sâmia, estamos lá no mandato do Véspoli, estamos lá no Estado, estamos lá no Congresso Federal, mas não é suficiente. E não se fará suficiente. O que se fará suficiente é quando o máximo de pessoas possíveis coadunarem de um mesmo ideal. E esse mesmo ideal perpassa por equidade. A gente precisa não só de 2, 3, 4, 5 parlamentares. A gente precisa de mulheres, mais da metade no seu parlamento. A gente precisa de negros e negras no parlamento, afinal somos 54% da população. Como pensar um projeto de nação se não pensarmos e não passarmos por essas questões? É lógico, discutir diretas já é importantíssimo e não temos outra escolha. Caminhar nesse sentido é fundamental, mas caminhar sabendo qual que é o projeto de Brasil que queremos. E como todos esses que estão excluídos façam parte, né, desse processo de decisão, nos fará, de fato, ser vitorioso. O que está acontecendo hoje na direita brasileira é que também existe uma divisão, né? O Dória, que hoje é prefeito da cidade de São Paulo, que de forma truculenta aprofunda aí políticas neoliberais, políticas de diminuição do Estado, não faz parte da mesma direita abusiva a qual o Bolsonaro faz parte. Não é a mesma direita de que estamos falando. São direitas diferentes, com perfis diferentes. E como que nós nos colocamos nesse game, né? Como é que a gente se coloca aí nesse fronte de batalha? Nos dividindo? Lógico, toda e qualquer autocrítica é necessária. Sendo assim, quero, na verdade, deixar uma mensagem aqui com todas e todos, que é um ditado africano, que diz o seguinte: se a gente quiser ir rápido, a gente pode ir sozinho, não tem problema nenhum. Mas se realmente quisermos ir coletivamente, e se quisermos realmente ir longe, necessário será ir coletivamente. Tamo junto, diretas já, fora Temer, fora Strume, fora Dória, por uma sociedade justa e igualitária. Tamo junto, família.